boa noite. Ou boa noite, olha, todos os dias já ia dar uma boa noite bem forte, né? Mas aí a minha mente falou assim, repare, o que você está fazendo? Bom dia, estou aqui colocando o tema no lugar certinho. Que bom, que gostoso ouvir os louvores do irmão Lídio, né? Olha, eu tô fazendo até confusão com o irmão Lídio, tá ali, não tá? Ele veio em algumas noites, tem ali a Lidiane, que eu tô vendo, deixa eu ver se eu lembro o nome. Tem a Marli não tá aí, tá? A Marli tá ali, tem a Elisa, peraí que tem mais nomes, deixa eu ver se eu lembro. Eliane? Não tem a Eliane? Não. Helena eu já falei, né? Tem vários nomes. Inclusive a Jéssica me deu aqui uma colinha e eu perdi. Gravei alguns nomes, né? Mas olha, tem o Tiago, tem o Bruno, tem a Romilda. A Romilda tá aí? A Romilda tá ali. É porque daqui pra lá o sol, a claridade bate de lá pra cá. Eu não consigo enxergar muito quem tá lá no fundo. Mas tem várias pessoas aqui. O Alas, Girlene, né? Tem um casal ali, mas vocês estavam aqui também algumas noites que eu vi. Que bom, Larissa, as crianças, né? Tem Elias, Clarissa e Arthur e vários nomes aqui. Que bom, vejo várias crianças juvenis e é muito bom estarmos juntos novamente. Hoje é a última noite, né? Eu vou sentir saudade dessa equipe aqui arrojada. Aprendi muito com vocês, viu? Deus seja louvado pela organização de vocês, pelo comprometimento, pela paixão que vocês têm em servir ao Senhor, e que esse ponto de pregação aqui se transforme numa igreja poderosa. A gente já sente o poder de Deus, né? E também quero saudar aqueles que estão vindo pela primeira vez, que eu estou vendo aqui uns rostinhos novos. Levanta a mão aí quem está vindo pela primeira vez. É Bruno, né? Eu escutei o seu nome. Como é que é o seu nome? O William. O nome do meu filho. Nome bonito, viu? Então, que bom. É muito bom quando a gente está reunidos, né, em família. Nós somos uma família. Durante a semana toda nós estudamos o tema Olhar de Esperança. E hoje nós vamos falar sobre a paciência. Falamos na lição da Escola Sabatina sobre a inquietação. E aí eu fiquei lembrando do tema de hoje. Durante a semana nós compreendemos que manter um olhar de esperança significa vislumbrar um futuro diferente do presente que estamos vivendo. Mas isso só é possível por quê? Porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e prometeu voltar para nos dar um novo mundo, para vivermos uma nova realidade. E essa é a esperança que enche e move o nosso coração. E falamos também que Ele deixou sinais, deixou evidências que confirmam a sua palavra, confirmam a sua promessa. E assim como ocorreu com Noé, que foi salvo do dilúvio, e ele obedeceu a Deus, ele confiou em Deus. Todos aqueles que confiarem em Deus também e o obedecerem serão salvos e viverão a eternidade com Jesus. Amém. Porém, o nosso maior desafio não é ter fé e manter um olhar de esperança, mas é ter paciência. Por que devemos ter paciência? O que isso significa? Então, esse é o tema de hoje. E o Jonatas vai colocar aqui, né? Já está. Mas antes eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Amém. Querido Deus, nós estamos mais uma vez aqui abrindo a Tua palavra para estudarmos, para aprendermos, para colocarmos em prática, para sermos transformados. Por isso precisamos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para abrir o nosso coração e a nossa mente. Glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais um estudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é fé? Você sabe o que é esperança? Muitos confundem estas duas palavras quando o assunto é a volta de Jesus. Mas em Hebreus 11, versículo 1, fala que fé... Pode abrir aí a sua palavra para acompanhar, não tem problema, a gente espera. Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé. Aqui diz que fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui, quando diz firme fundamento, essa expressão firme fundamento, ela traduz um termo grego
Eu falei para vocês essa semana que a Bíblia foi escrita, né, parte em grego, parte em hebraico. Significa que, essa palavra significa servir de escora ou sustentar. E esse termo também é traduzido como certeza, né, ou confiança. Por isso que em algumas versões bíblicas a gente lê que a fé é a certeza das coisas que se esperam. De outro modo, nós podemos dizer que a fé é o alicerce, o sustento, a segurança das coisas que se esperam, à luz das promessas de Deus que são reveladas na sua palavra. Fé não é acreditar em algo que vai acontecer, mas fé é acreditar em algo que já aconteceu. Isso é fé. O texto lido diz que a fé é o fundamento, né, a base, o alicerce daquilo que se espera. E eu e você acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Nós não estávamos lá, estávamos, mas nós acreditamos. Pelas evidências, temos certeza de que este evento aconteceu. Isso é fé. E graças a essa fé, esse fundamento, nós podemos ter a certeza das coisas que se esperam. A esperança de que Jesus voltará e nos dará um novo lar, um lugar de paz, sem morte, sem tristeza. Essa certeza, essa esperança está fundamentada em nossa fé na palavra de Deus. Em Tito 2, 11 a 13 diz que aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aqui falando sobre essa esperança. Portanto, fé vou repetir, é a certeza de algo que já aconteceu. O que já aconteceu? A morte e a ressurreição de Jesus, como falamos. E a esperança é a certeza de que algo vai acontecer. O que a gente está esperando? A volta de Jesus. O nosso maior desafio, porém, não é ter fé, mas paciência na esperança. Esperar com paciência. Na Bíblia, paciência e esperança andam de mãos dadas. A gente precisa ter paciência nessa espera. Deus deseja que aguardemos a sua vinda com paciência. Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas são tantos os desafios que nós enfrentamos nessa vida, não é? Que às vezes a gente fica meio inquieto, a gente fica sem paciência, ficamos desanimados. E aí a gente pensa, será que vale a pena? Será que vale a pena esperar tanto tempo? Ou será que vale a pena seguir ou obedecer a Deus? Eu já estou tão desanimado, já estou tão desesperado, eu já estou tão sem ânimo. Será que vale a pena tanto sacrifício? Será que vale a pena? Porque tem pessoas que passam por muitas dificuldades. Nós passamos por dificuldades, né? Mas tem pessoas que passam ainda por um inverno da vida assim tão que a gente fica até assim, Senhor, tenha misericórdia. E essas pessoas precisam se apegar então na palavra de Deus, porque a gente só vê um lado da história. Deus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele enxerga o todo, o completo. Ele vê. Deus vê o nosso sofrimento. Deus vê o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor. Deus vê a miséria deste mundo, a corrupção, a maldade. Ele vê as suas lágrimas, cada uma delas. Cada uma das suas lágrimas são guardadas por Deus. Não tenha dúvidas de que Deus está trabalhando pela salvação dos seus filhos, daqueles que lhe obedecem, daqueles que guardam os seus mandamentos. E Ele pede que nós sejamos pacientes, aguardando o cumprimento da nossa bendita esperança. Porque nós vimos durante toda a semana que Deus cumpre aquilo que Ele promete. E você pode estar pensando assim, mas como aguardar com paciência a segunda vinda de Cristo diante de situações tão difíceis que nós vivemos? Então aqui nós vamos estudar, Paulo dá algumas dicas e ele fala da experiência dele e ele vai dar algumas dicas pra gente. E a gente pode pensar assim, mas quem que vai falar sobre paciência, né? Quem vai dar algumas dicas? Essa pessoa que vai dar dicas não conhece a minha vida. Não conhece a minha vida. Quem é? Mas Paulo, lembra de Paulo? Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu perseguição, sofreu quase morte várias vezes, angústia, naufrágio.
Paulo, ele está trazendo experiência dele, experiência própria de vida. E a gente vai vendo que a primeira dica, o Jonathan já botar aqui, que é: tenha certeza de que foi salvo por Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo disse: porque em esperança fomos salvos, Romanos 8, 28. E quando ele fala assim, porque em esperança fomos salvos, Paulo compreende que a certeza de que fomos salvos por Jesus no passado nos faz olhar o futuro com esperança. E por isso ele nos dá este conselho. As pessoas que têm essa certeza, quando olham para trás, veem na cruz a sua salvação. E quando olham para frente, veem com esperança a consumação desta salvação. Por isso aguardam com paciência. E Paulo então nos diz: tenha certeza de que foi salvo por Jesus na cruz do Calvário. A segunda dica, o segundo conselho é: tenha certeza de que Ele está no comando da história. Quem está no comando da história? Deus. As intervenções de Deus neste mundo formam a história. E quando nós compreendemos isso, nos tornamos participantes da história da salvação. Nós saímos de meros espectadores e passamos a ser pessoas ativas. Passamos a aceitar pacientemente os planos e os tempos de Deus, pois sabemos que Ele está agindo em nosso favor. Nós precisamos agir também, como conversamos ontem. Precisamos agir e cooperar com Ele, sendo uma voz de esperança, anunciando que Jesus em breve vai voltar. Por isso, essa semana tão especial. Não devemos desanimar e nos preocupar, pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Este é um verso lindo da Bíblia que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para um propósito. O interessante é que este verso não diz que todas as coisas boas contribuem para o bem, mas que todas as coisas, inclusive dor, sofrimento, angústia, as coisas ruins que acontecem, também contribuem para o bem. Por quê? Porque Deus tem propósito para a nossa vida, para aqueles que são chamados. E Deus está nos chamando, Deus está chamando eu e a você, porque Ele tem propósito para cada um de nós, dos seus filhos. E essa promessa nos torna ainda mais perseverantes diante dos sofrimentos. Saber que Deus tem um propósito, saber que Deus está no comando de tudo. Isso faz muita diferença, para mim faz muita diferença. Saber que Deus está no controle. Mesmo diante da morte, quando a gente perde pessoas queridas, saber que Deus está no controle nos dá paz, nos dá certeza, nos dá esperança. O terceiro conselho é: exercite sua fé. Como foi dito no início, a esperança cristã, a certeza de que Jesus voltará, tem um fundamento na fé, a certeza de que Jesus morreu por nós. E é essa fé que deve nos mover neste mundo, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. E eu digo a você: não perca a sua fé, exercite a sua fé, espere no Senhor, confie no Senhor. A fé em Jesus nos permite enxergar além do que está oculto aos nossos olhos. A fé fortalece a nossa esperança em sua vinda e nos ajuda como cristãos a suportar as aflições do tempo presente. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Não se comparam. Vale a pena esperar, vale sim a pena confiar em Deus. Isso não é maravilhoso? Amém. Para aguardar a bendita esperança da volta de Jesus com paciência, nós não precisamos depender desse mundo instável e cruel. Não precisamos depender deste mundo. O que nós precisamos fazer é ter a certeza de que fomos salvos na cruz por Jesus. Aceitar que Deus está no comando da história e enxergar o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Isso, além de nos ajudar a suportar o sofrimento e as lutas com paciência e fé, nos dará condições de olhar o futuro com esperança, certos de que em breve tudo terá um fim e nós então estaremos livres para sempre do pecado, da morte e do sofrimento. Não é maravilhoso, William? A paciência
A paciência, portanto, revela a nossa fé nos planos e na onipotência e no amor de Deus, e nos sustentará enquanto estivermos ativamente aguardando a volta de Jesus. E hoje é o dia que nós devemos confirmar a nossa esperança, a nossa espera com paciência, confirmando a nossa fé no Senhor Jesus. Como está a sua vida? Você tem aguardado a Jesus com paciência? Você tem fé em Jesus como seu Salvador pessoal? Jesus está no comando da sua vida, Ele está no controle da sua vida. Você tem deixado Deus guiar a sua vida, né? Dirigir o carro da sua vida, confiando de que Ele sabe todas as coisas, de que Ele está atento, de que Ele vê, de que Ele sabe o que faz. Você tem vivido pela fé e mantido com paciência um olhar de esperança? Isso é muito gostoso. Esse é o nosso maior desafio. Porém, se nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso auxílio. E assim como Ele fez com Noé e tantos outros, Ele não vai te abandonar, Ele não vai nos abandonar. Ele vai cumprir as promessas. E uma das promessas que Deus faz é que Ele será o nosso auxílio, o nosso guia, a nossa força. A única coisa que Deus pede, sabe o que é? Provérbios 23, 26. Abra sua Bíblia. Aqueles que não estiverem aí com a Bíblia podem ler, acompanhar. Mas é gostoso quando a gente lê na palavra de Deus. E esse aqui é um chamado de Deus. Deus está falando para você. E Ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Você já tomou essa importante decisão de entregar o seu coração a Jesus? Durante essa semana nós falamos muito, estudamos a palavra de Deus e aprendemos a olhar o futuro com esperança. Porém, nós poderemos dizer que aprendemos alguma coisa durante essa semana, se realmente aquilo que nós aprendemos modificar a nossa vida, transformar a nossa vida. E a única maneira de fazermos isso é obedecendo a sua palavra, é estudando a Bíblia, é orando, conversando com Deus, é aquele relacionamento íntimo com Deus. E quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende na palavra, então nós somos transformados. Porque é através da palavra que somos transformados. Você deseja confiar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele assuma o comando da sua história, da sua vida? Ele pode escrever uma nova página. Ele perdoa todos os nossos pecados. E vocês hoje estão aí testemunhando, né? O irmão está falando de como que Deus transformou a vida dele. Porque é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. É isso que Ele faz com cada um de nós. E se você permitir, se você entregar a sua vida a Jesus, até mesmo através inclusive, né, através do batismo, que é a entrega de Deus diz: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. É preciso uma resposta humana. Deus já fez tudo para nos salvar, mas é preciso que a nossa resposta seja: sim, eu aceito, Senhor. Então, eu quero convidar o irmão Mauro. Irmão Mauro, que ele vai cantar uma música agora que se chama Cicatrizes. E enquanto ele canta, a gente vai refletir na letra da música e depois a gente vai tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero que enquanto você ouve, você vá tomando aí a sua decisão, para que a gente então entregue a nossa vida ao Senhor através da última oração desta manhã.
assim, prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isto é por mim. Eu não me controlo. Quando eu penso nisso eu choro. Ainda estou aqui parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou aqui parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Que Deus seja louvado. As marcas do amor de Jesus estão em suas cicatrizes. E Ele fez tudo o que pôde para nos salvar. E nós aprendemos durante essa semana que foi tudo por amor, para nos dar um futuro com esperança. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui desejam entregar a sua vida ao Senhor? Amém, Vinícius. Quantos de vocês desejam muito em breve serem batizados nas águas? Tem alguém que deseja ser batizado? Louvado seja Deus. Quantos desejam se preparar, estudar mais a Bíblia, para aprender mais da palavra e tomar uma decisão ao lado de Jesus através do batismo? Que Deus seja louvado. Eu queria que vocês ficassem em pé para nós orarmos. Não apenas eles. Olha a Giovana, cadê a Giovana? Tá aí? Tá filmando ela. Olha quantas pessoas querem estar se preparando. Aqui tem uma classe bíblica, depois a Giovana vai entrar em contato para convidar vocês para estudarem mais tantos temas
que a gente tem na palavra de Deus que vai nos ajudar a tomar essa decisão ao lado de Jesus. Eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus porque vocês vieram, porque vocês aprenderam, porque que vocês estão abrindo a porta do coração para esse Deus maravilhoso. Eu quero orar por vocês neste momento. Fechem seus olhos. Querido Deus, foi maravilhoso passar essa semana aqui neste lugar, conhecer essas pessoas especiais e juntos aprendermos da fé, da esperança, aprendermos sobre a obediência, sobre escolher a porta e o caminho que nos leva à vida eterna. Aprendemos que ao teu lado, caminhando ao teu lado, nós estaremos seguros. Que caminhando ao teu lado nós encontraremos paz. Aprendemos que através da Bíblia, da tua palavra, somos transformados. E tantas coisas mais ainda estaremos aprendendo, porque a cada dia que abrimos a palavra, ela nos traz conforto, alento, mensagens inspiradoras, força. A gente vivendo nesse mundo sem a tua palavra, sem orarmos, sem estudarmos, é como perder as forças. Mas nós queremos, Senhor, precisamos desta força para vencer e para viver neste mundo tão cruel. Que bom que nós temos a esperança da breve volta, da sua breve volta, e de um novo céu, um novo lar, onde não passaremos mais por dor, sofrimento, morte, angústia, perseguição, fome. Obrigada, Senhor, por esta esperança que o Senhor colocou em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a não desistir da caminhada, para muito em breve estarmos contigo nas mansões celestiais. Louvamos o teu nome e entregamos a vida de cada filho que tomou aqui a decisão de estar ao teu lado. Entregamos a vida, Senhor, deles em tuas mãos. Entregamos a vida de cada pessoa que está aqui. E quando estivermos lá no céu, Senhor, estaremos agradecidos a ti por este momento, porque o Senhor não desiste de nós. Por isso louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, que essa mensagem fique gravada no seu coração e na sua mente, tá? Eu estarei sempre orando por vocês, de coração. Foi muito bom ter estado aqui, mas acho que ainda tem alguma coisa, né, que vocês estão esperando. O que será?